dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Natiane e nós trabalhamos aqui com devocionais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a caminho da promessa. E eu baseei o meu devocional hoje lá em Salmos de número 119, versículo 49, que vai dizer assim: Lembra-te da tua palavra, teu servo, pela qual me destes esperança. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Uau, que palavra, né? Eu amo muito o Salmo 119. E quando volta e meia, quando eu começo a cansar e a minha fé começa a ficar enfraquecida no caminho da minha promessa, eu vou ler o Salmo 119. Porque nem sempre é fácil, né? Às vezes, geralmente, quando a gente vai para a igreja a primeira vez, ou a gente começa a frequentar a igreja, a gente vai ainda meio tímido, meio sem desesperança, meio aflito, mas a gente vai porque a gente sabe que a gente precisa. A gente geralmente senta lá mais escondido no fundo da igreja, no canto. E daí Deus levanta um profeta para falar uma palavra ao nosso coração e liberar uma promessa. E automaticamente a nossa alma já se enche de esperança, a nossa alma já se alegra. Só que a gente pensa que a gente vai dormir e acordar vivendo a promessa. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma vez um profeta entregou uma mensagem para mim que eu ia ser cantora, que eu ia cantar. E, meu Deus do céu, era tudo que eu queria ser, uma Lauriette, uma Cassiane. Então eu pensei, eu vou dormir, vou acordar com a voz da Lauriette e da Cassiane. Deus vai mexer nas minhas cordas vocais durante o sono. E isso é muito normal acontecer conosco. E eu fui dormir. E eu lembro que eu acordei e eu estava com a mesma voz. Eu não estava cantando que nem a Lauriette, nem a Cassiane. E isso me deixou entristecida. E é assim, porque a gente acha que Deus é instantâneo, que Deus falou e vai cumprir no outro dia. Mas não é assim. Para chegar até a promessa que o Senhor nos prometeu, há um caminho, há uma trajetória. Vai ter desertos, vai ter vales, vai ter tempestades, vai ter temporal, vai ter mar na frente, os inimigos atrás, vai ter percurso, vai ter tanta coisa. Só que o caminho da promessa é o que é maravilhoso, porque enquanto a gente vai vivendo tudo isso, a gente vai descobrindo um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que tem as suas grandezas tão grandes. E a gente vai ver que se a gente obedecer a voz desse Deus, se a gente obedecer os seus preceitos, se a gente obedecer os seus mandamentos, tudo que ele falar durante a caminhada, a gente vai olhar, a gente vai poder perceber que a gente estava chegando no mar e os inimigos atrás, mas a gente obedeceu a voz do Senhor que diz: entra no mar. E quando a gente entrou no mar, o mar se abriu. A gente vai ver que a gente estava passando pelo deserto, mas um deserto tão grande, e o Senhor foi lá e a gente obedeceu a voz do Senhor e a gente ficou aguardando a providência. E do nada, o maná começa a cair do céu. Do nada, Deus manda um corvo para te dar a providência, para te dar o alimento no deserto. A gente vai ver que se a gente for para o vale, lá no vale, o Senhor nos manda vida e nos faz profetizar sobre a nossa vida. A gente vai ver, se a gente estiver no meio da tempestade, o Senhor vem no meio da tempestade e ainda nos faz andar por sobre as águas. Meu Deus, é tão lindo e tão maravilhoso a jornada que a gente passa até chegar na promessa, que às vezes a gente não se dá conta. A gente só foca na promessa, só foca na promessa, só foca na promessa. E a gente não se dá conta que a gente vive tanta coisa com Deus a caminho da promessa. Tanto a gente conhece Deus a caminho da promessa. A gente não conhece Deus na promessa, vivendo a promessa. Não, a gente vai conhecer Deus na trajetória. É lá na trajetória que Deus vai falar conosco. É lá na trajetória que Deus vai se revelar a nós. É lá na trajetória, é lá no deserto
que nós vamos ver a glória de Deus. Como Moisés no deserto pôde ver a glória de Deus. É no deserto que Deus se manifesta, é na caminhada que Deus se manifesta, é na jornada a caminho da promessa. Por isso que é tão importante quando a gente está no caminho da promessa, indo em direção à promessa, e quando a gente começa a querer desanimar, a gente lê o Salmo 119. Porque aqui o salmista, ele vai começar a pedir algumas coisas para o Senhor. Ele sabe que ele tem uma promessa na vida dele. E ele vai pedir, primeira coisa, que Deus o ensine a andar no caminho irrepreensível, conforme a lei dele, conforme a palavra dele. Ele deixa claro que a palavra é lâmpada para os seus pés e ela é luz para o seu caminho. Ele vai dizer claro isso, que a palavra, primeira coisa que você tem que fazer na palavra é guardar o teu coração na palavra do Senhor. É guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração. É guardar a promessa do Senhor dentro do teu coração. Porque ele vai dizer lá no que a gente leu, que a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, ela vai ser um consolo. Porque no meio da caminhada você quer desanimar, você quer desistir. Só que daí você vai olhar dentro do seu coração, lá está a palavra do Senhor, lá está a promessa do Senhor. Então quando você estiver triste, pensando que não vai chegar, a própria palavra do Senhor vai ser um consolo para ti. Não, mas o Senhor me prometeu que eu vou chegar, e eu vou chegar. Então aqui o salmista diz que ele busca a Deus, ele busca que o Senhor o regozije. Aonde? Na sua palavra, na sua palavra. Ele vai dizer ao Senhor também para abrir os olhos deles. Abre os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Ah, Senhor, ai que linda essa palavra. Gente, essa palavra mexe tanto no meu coração. E ontem à noite mesmo eu estava orando o Salmo 119 e realmente pedindo isso para o Senhor. Porque no meio da caminhada, a gente, como eu disse antes, a gente só foca na promessa. Só que no meio da caminhada, Deus tem maravilhas para nos dar. Como que não é maravilhoso ver o mar se abrir? Como que não é maravilhoso ver o maná caindo do céu? Como não é maravilhoso Deus ver que você queria comer tal coisa e quando chega meio-dia, o Senhor envia alguém para dizer, trouxe isso para ti, por quê? Porque Deus mandou. Como é maravilhoso experimentar isso! Como é maravilhoso experimentar esse cuidado de Deus! Você querer uma roupa, você querer um calçado, você querer algo e você não tem, mas o Senhor usa alguém para te dar. Isso as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Que nós possamos abrir os nossos olhos não para negatividade, não para murmuração, mas abrir os nossos olhos para a maravilha daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E ele continua dizendo, abre os meus olhos, para que eu perceba as coisas inúteis que me desviam de ti. Ai, gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Ele pede para o Senhor desviar os olhos deles das coisas inúteis. Aqui no verso 37 ele diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que tu traçastes. Ele abre os olhos das coisas para ver as maravilhas e desvia o olhar das coisas inúteis da vida. Desvia o teu olhar da negatividade, desvia o teu olhar da comparação, desvia o teu olhar das coisas que não acrescentam a tua promessa. Enquanto você estiver andando na promessa, tenha a certeza que Deus é contigo. Que Deus é contigo. Se você está andando no caminho da promessa, leia, ore o Salmo 119. Várias vezes ele vai dizer, cumpra a tua promessa, para que teu servo seja temido, como eu anseio pelos teus preceitos. Ai, meu Deus, o Salmo 119 é tão lindo. É tão lindo porque ele nos ensina como chegar na promessa do Senhor.
Ele vai dizer que com amor o Senhor o alcança, com amor o Senhor salva, segundo o que? A tua promessa. Meu Deus, em Deus a gente tem salvação. Meu Deus, ele anda em verdadeira liberdade. Ele anda em verdadeira liberdade. Por quê? Porque ele tem ouvido a voz do Senhor no caminho. Ele sabe que muitas vezes ele ficou envergonhado. Muitas vezes a gente fica com vergonha, né? Porque a gente imagina alguma coisa. Logo quando a gente recebe a promessa, a gente não sai contando para Deus e o mundo. E daí não é bem assim que acontece. E a gente diz, mas o Senhor me prometeu isso e eu não estou vivendo. Então a gente sente aquela vergonha, mas aqui o salmista diz, ele diz, falarei dos teus testemunhos. Ele vai contar aquilo que Deus já fez, porque ele sabe que um dia, ele vai chegar na promessa. Enquanto você ainda está vivendo o teu período de peregrinação até a tua promessa, comece a levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor. Não murmure da caminhada, não murmure do processo, mas seja obediente à voz do Senhor e Ele te guiará no caminho da sua promessa. Quando você estiver quase desvalecendo, aguardando a tua palavra, a palavra do Senhor, você vai lembrar que você depositou a tua esperança em quem? No Senhor. O salmista diz, estou quase desvalecendo, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e me pergunto quando me consolará. Embora eu seja como uma vasilha inútil, eu não me esqueço dos teus preceitos. Então você vai desvanecer, os seus olhos vão fraquejar na caminhada da promessa, mas lembre-se dos preceitos do Senhor. Lembre que você tem uma promessa. E se você tem uma promessa, não importa os obstáculos que apareçam, se você ficar firme e obediente, e guardar a palavra do Senhor no teu coração, você vai chegar lá. Que Deus abençoe o teu dia.